Bom dia, vamos tentar a partir desse momento para mostrar como resolver sistemas lineares. Então, inicialmente, vamos vir aqui ler aqui um trecho do livro, onde vamos encontrar o método da eliminação de Gauss. O que é dito nesse método aqui? O método da eliminação de Gauss consiste em transformar o sistema linear original num sistema linear equivalente, com matriz dos coeficientes triangular superior, pois estes são de resolução imediata. Então, o procedimento que vamos aplicar serão dois. Um, que vai transformar a matriz dos coeficientes em uma triangular superior. Dois, que vamos resolver esse sistema triangular superior. Então, inicialmente, vamos começar com a análise do algoritmo que resolve um sistema triangular superior. Aqui temos as características de um sistema triangular superior. Ele, como a gente pode ver, ele faz um triângulo na matriz dos coeficientes, né? E a gente ainda vai adicionar mais uma característica aqui, que esses A3, 3, os elementos da diagonal principal, que é o A1, A22, A33 e assim por diante até o ANN, eles serão todos iguais a 1. Que isso facilita, né? Facilitará o nosso processo. Quanto a esse processo de deixar todos iguais a 1, os elementos da diagonal principal, isso pode ser feito lá no momento da triangularização. Então vamos partir aqui para esse quadro para poder apenas analisar um elemento geral aqui, né? Então, se a gente for olhar um sistema triangular superior, ele tem essa cara aqui. A gente vai ter aqui um elemento, digamos assim, onde as linhas vão ficar fixas, AK1, ou melhor, normalmente inicia de um modo geral, de um elemento aqui qualquer, né? Então ele vai do. Se a gente for pegar esse elemento aqui, vamos voltar lá. Ele fica mais fácil para a gente observar. Ele começa do A3N, por exemplo, uma linha KN, e vai de XN e ele vai reduzindo até um AK, né, AKK, XK, né? Então é isso que a gente vai escrever aqui, né? Então ele começa do AKK, XK, mais, aí vem AK mais um. Opa, a linha continua a mesma, né? AK, perdão, AKK mais um, XK mais um, e vai assim até AKN, XN, igual a um BK. De modo geral, a gente teria isso. Acontece que eu disse que a gente vai padronizar que o AKK sempre será igual a 1, né? Então, ele é 1, que a gente vai padronizar. Então, para a gente encontrar o valor de xk, basta a gente isolar o xk. Que vai ficar BK menos AK K mais um, XK mais um, menos até o último, né? Que é o AKNXN. Então, com esse aqui, né, a gente consegue, se a gente tem que montar uma estrutura que permita fazer a soma de todos esses termos, AK, AKK mais um, XK mais um, e vai fazendo até chegar em todos esses termos. Aí depois basta pegar o último termo da resposta, o BK. Se isso aqui tudo eu chamei, por exemplo, de um S, basta eu subtrair do S, né? E aí eu vou encontrar com a resposta. Pensando nisso em termos de algoritmo, né? Primeiro eu somo todos esses valores, depois eu pego o resultado dessa soma e aplico na subtração. Porque essa soma aqui, como ela é uma soma recursiva, que inicia em um determinado valor e termina em outro, ou seja, inicia no índice, ela é variável, mas sempre vai iniciar em um índice K e vai até o índice K mais um, né?
Então, eu consigo, dessa forma, fazer de forma mais fácil, né? Pelo comando for, eu faço a soma. Depois eu aplico uma subtração simples, fora desse comando for, e dentro do BK, né? Então agora vamos mostrar agora o algoritmo que a gente construiu nessa lógica, né? Vamos aqui ocultar e vamos abrir o algoritmo. Então, vindo aqui no Octave aqui, vamos abrir aqui o programa, o software. Ele está aqui. Vou aqui aumentar essa letra aqui novamente. Então tá aqui o programa, né? A gente vai abrir o editor, já estou com o arquivo já feito, que é esse arquivo que eu chamei triangular. Vou dar aqui um zoom nele. Triangular. Então, inicialmente, eu defini o resultado, a função como sendo resultado igual a triangular, né? E uma matriz de entrada M. Aí, o que fiz posteriormente? Eu que tinha que saber as dimensões dessa matriz M. Então, através desse comando sizeM, ele me retorna quais são as dimensões. Se é uma 3 linhas por 4 colunas. A gente pode observar que a partir da matriz, se a gente colocar a matriz como sendo, iniciando os coeficientes e indo até a última coluna que seria os resultados, incluindo tudo dentro de uma mesma matriz, a gente sempre teria uma matriz n por 1, né? N linhas e n mais uma coluna. Então, aqui, como eu estou pegando o primeiro elemento, a primeira linha, segunda coluna desse comando size, e ela sempre me retorna na primeira linha, primeira coluna, o número de linhas, e a segunda coluna, primeira linha, o número de colunas, então eu estou pegando aqui o número de colunas, que é sempre um número maior, uma unidade maior que o número de linhas. Aqui eu defini o resultado, né? Qual vai ser o resultado? Vai ser uma matriz, né, de zeros. Isso aqui é tanto o resultado como uma parcial aqui, que essa parte é uma matriz parcial que eu utilizei para calcular. E elas são compostas por uma matriz zeros, né, cheia de zeros, onde ela tem sempre a dimensão t-1, né, ou seja, a mesma quantidade de linhas. Esse vai ser o meu vetor resposta, né, t-1, a quantidade de linhas e apenas uma coluna. Está aqui. Esse segundo, vamos até iniciando aqui, tentando escrever aqui esses trechos, né? O que seria essa primeira matriz? Essa primeira linha aqui, ela é o número de colunas. O que seria isso aqui? Seria o resultado, o vetor coluna de respostas, que vai ser a resposta final que a gente vai ter. E agora a gente tem aqui x igual a m, que com todas as linhas, que esses dois pontos indicam que eu vou pegar todas as linhas, entretanto, eu vou pegar da coluna 1 até a coluna t-1. Então, quem é isso na minha matriz, né? A minha matriz aqui. Inicia na coluna 1, inicia na linha 1, vai até a coluna, até a linha n. Inicia na coluna 1 e vai até a coluna n. Aqui, se a gente, no caso nosso, a gente chamou que ela iria ter n colunas, viria até aqui. Se ela vem uma antes, então n menos 1 colunas. Então, quem é essa matriz aqui? É a matriz dos coeficientes. Então, aqui a gente tem que é a matriz dos coeficientes. Matriz dos coeficientes. Já esse V aqui, como a gente pode ver, ele pega todas as linhas, né? E ele pega apenas a coluna T. Então ele é um vetor coluna. E quem é essa matriz, né? Aqui no nosso coluna T seria a última coluna.
Então, seria B1, B2, B3. Então, ela é essa coluna, digamos assim, das respostas, né, dos coeficientes, né? Dos coeficientes não, dos termos independentes. Então, vamos aqui. Ela é a matriz dos termos independentes. Matriz coluna, ou vetor coluna. Então, agora a gente começa com um laço de repetição, justamente para fazer, e a gente pode observar que tem um comando for dentro de outro comando for. Aqui inicialmente a gente tem i iniciando de 1 até t-1, ou seja, esse comando for, ele está varrendo todas as possibilidades para as linhas, porque a gente tem t-1 linhas, né? A gente tem aqui um s iniciando em 0, né? E aqui a gente tem uma variação, então, provavelmente de quê? Das linhas, né? Então, aqui é um laço, um comando recursivo baseado nas linhas. Comando recursivo com variação nas linhas. Então, aqui defini um S igual a zero, que a gente vai ver logo que vai ser aquela soma que eu havia dito anteriormente, né? Ó, a gente pode observar aqui que o S está variando, está sempre sendo somado o elemento m, t-1, j, vezes o resultado. Então, ele está aqui. Ele está pegando cada índice desse, né, esse é o índice da matriz, ele está pegando cada índice desse, comando da matriz dos coeficientes, e está multiplicando pelo xk mais 1, onde esse xk mais 1, ele está vindo, das respostas que estão sendo conseguidas de forma recorrente, né? Então, vamos voltar aqui. Esse é o elemento da matriz, né, de linha T-I e J, vezes o resultado J1. Cada vez esses resultados eles vão estar sendo memorizados aqui, né? Então, está sendo feita a soma de todos e no final é ocorrida a subtração, né? A gente poderia até, se desejar, simplificar isso aqui, né? A gente poderia deixar de existir essa parte aqui, essa coluna parte, e deixar apenas a resultado. E aí, com isso, vai estar sendo feita todas as somas e está sendo encontrados os resultados, né? Então, já assim a gente vai apresentar o funcionamento, né? Só vamos fazer aqui primeiro a simplificação disso aqui. Então, vamos pegar essa parte aqui e já vamos logo eliminá-la, porque ela não está sendo necessária, ela não é essencial, ela é necessária nesse contexto, mas se a gente substituir esse termo, que é fazer essa subtração aqui, ela deixa de ser necessária, né? Então vamos eliminar aqui, aí vamos eliminar essa parte aqui, deixar apenas o resultado. Então vamos salvar essas alterações, né? Vamos salvar essas alterações, vim aqui na nossa janela de comandos, vamos procurar aqui um exemplo aqui. Isso aqui já representa um tipo de matriz. Vamos colocar aqui, vamos salvá-la como matriz M. Então, qual seria esse sistema, né? Vamos aqui verificar. Seria a primeira linha é composta por x mais 2y mais 4z igual a 5. Vamos escrever isso aqui, né, na nossa... Seria o sistema x mais 2y mais 4z igual a 5. X mais 2y mais 4z igual a 5. O segundo seria y mais 2z igual a 6. Y mais 2z igual a 6. E o seguinte seria z igual a 7. Então tem que sair como resposta z igual a 7. Substituindo neste anterior, a gente teria 2 vezes 7, 14. 6 menos 14
teríamos que ter y igual a menos 8. E nesse aqui deveríamos ter 5 menos 4 vezes 7, 28. Então, 5 menos 28 menos 23. Então, a gente deveria ter menos 23 menos 2 vezes 8, 16. Vem para o outro lado, positivo. Então, mais 16. E 23, menos 23 mais 16 deveria dar 7, né? Então, devemos encontrar esses valores, 7 menos 8 e 7. Né? Vamos vir aqui no algoritmo e inserir essas informações, então. Já colocamos ela aqui. Vamos colocar o triangular. Triangular M. E encontrou menos 7, menos 8 e 7. Só vamos verificar aqui se de fato deveria ser 7 positivo ou negativo. Ou seja, se tem algum erro rapidamente. Então aqui é negativo mesmo, gente. Menos 23 mais 16 é menos 7. Então com isso a gente observa que ele está, uma vez que seja uma matriz triangular superior com índices uns, ele está atendendo o seu propósito, está resolvendo. Agora a gente vai voltar e apresentar, inclusive, um que a gente já fez na sala. Estamos fazendo assim para não precisar repetir, para se tornar um pouco mais rápido, né? E também evitar também erros, né? Então vamos aqui, porque uma vez que a gente está construindo naquele momento sem ter feito antes, pode ocorrer alguns probleminhas. Então agora a gente tem aqui um para fatorar. Esse a gente fez em sala. Então aqui através dessa função aqui, ele vai transformar uma matriz dos coeficientes, uma matriz geral, né, como uma matriz triangular superior. Lembrando que essa será uma matriz, não vai ser uma matriz quadrada, né, claro, porque a gente vai inserir o mecanismo de saída desse algoritmo, ele tem que ser igual ao mecanismo de entrada desse aqui, que a gente depois vai fazer uma única função, incorporando apenas dois comandos, essa função triangular e essa função fator. Então, a função fator vai ser a entrada da função triangular. Então, com isso aqui, o que a gente tem? O que foi feito? Foi chamado da mesma forma, matriz resultado, que é o que vai sair, né? Ou a gente pode colocar aqui fatorada, né? Uma matriz fatorada mesmo. Eu poderia colocar triangular superior, que seria mais apropriado, né? Então, uma matriz triangular superior. Vamos pegar esse comando, substituir aqui no resultado. E aí vamos fazer esse procedimento, mostrar aqui como funciona o procedimento. Então aqui a gente vai ter um comando recursivo. A gente pode observar que a gente tem 3 comandos recursivos, onde 2 estão dentro do primeiro. Né? Então a gente tem aqui, que a gente pode até mostrar aqui para poder dividir, vamos chamar isso aqui do T igual, ou melhor, do L igual esse comando aqui, size m1 por 1. Já tinha explicado anterior pegando o número de colunas. Aqui é o número de linhas, gente. Então, esse aqui vai iniciar na linha 1 e vai até a linha L. Né? Antes também era o número de linhas. Nesse comando, nesse laço for, iniciava na linha 1 e iria até o número de colunas menos 1, ou seja, T menos 1 lá. Agora aqui vai até a linha L. Né? A gente já colocou direto. Então, vem aqui, for, para, e iniciando em K, que é onde, para a primeira linha, né, vai iniciar em 1, para a segunda em 2, para a terceira em 3, assim sucessivamente, e vai até o final, a última linha. Né? Então ele inicia sempre no valor da linha que está e vai até o valor total de linhas. Né? Isso aqui, então ele vai triangularizando. Como é que ele vai triangularizar? Primeira coisa, tem que deixar o coeficiente da linha que está igual a 1. Né? Que a gente lembra que sempre todos os elementos da matriz diagonal principal a gente considerou que fosse 1. E esse processo aqui vai fazer isso. Então, isso aqui deixa os elementos da diagonal principal igual a 1. É isso que se faz. Isso que está sendo feito. Vamos ver aqui. Vamos deixar maior mesmo. Agora,
Depois que ele deixou igual a 1, para mim poder anular os índices, porque eu deixei todos os elementos da primeira coluna abaixo da diagonal principal igual a 1. Para mim poder cancelar e anulá-los, o que é que basta fazer? Subtrair, né? Então, uma vez que eu deixei como sendo uma unidade, então eu vou fazer a subtração de todos os elementos menos a uma unidade, né? Um menos o outro. Uma linha menos a outra, que é isso que a gente faz aqui nesse processo. Vamos colocar aqui um exemplo aqui. E eu coloco aqui uma matriz que inicia aqui em 1. E aí vem A, B, e aí vai. Aqui está iniciando, eu já fiz com que esse termo fosse sempre igual a 1, né? Então aqui viria o termo C, D, e aqui viria um E, F, né? Então, só basta subtrair 1 menos 1, né? Ou seja, eu quero eliminar dessa linha para baixo. Eu começo nela, né? Tanto é que a gente pode observar aqui que vai iniciar na linha de baixo, né? A subtração MJ, onde esse MJ sempre vai iniciar no K mais 1 aqui, né? Ou seja, na linha que está, mais uma unidade, ou seja, quando a linha for 1, inicia na 2. 2 para baixo vai zerar. Quando for na linha 2, de 2 para baixo, ou seja, 3 para baixo, tudo vai anular, vai ficar igual a zero. E é isso que é feito aqui, ó. Aí eu subtraio essa linha aqui, vai passar a ser a própria linha, um ABC. E aí vai. Essa linha vai ser igual à linha que está menos 1, né? Menos a linha de cima, menos linha 1. E aí vai ficar 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. C menos A. D menos B, e aí vai. Na linha 3 vai ficar 1 menos a primeira, 1 menos 1, 0. Então vai ficar E menos A, F menos A. E assim vai. E aí esse processo vai se repetir para cada linha, porque depois a gente vai fazer com que C menos A seja dividido por C menos A e E menos A seja dividido por menos A para transformar esses elementos da linha diagonal principal igual a 1. Então vamos voltar aqui na nossa planilha do octavo. Então primeiro transforma os elementos iguais da diagonal principal e todos os elementos abaixo igual a 1. Depois realiza a subtração pela linha da diagonal principal, que a gente estamos analisando. E aí a gente vai transformá-la numa triangular superior, através desse procedimento. Relativamente simples e prático, né? Vamos lá colocar isso aqui para poder funcionar. Ele é o comando fator, né? Isso é uma fatoração. Vamos salvar aqui e vamos colocar Ctrl L. Agora vamos mandar fator M. Primeiro vamos escrever novamente o M. E agora fator M. Lembrando que esse algoritmo foi feito e explicado em detalhes em sala. Agora aconteceu um problema, foi por óbvio, né? Porque aqui a gente já tem que ela está triangularizada e por isso deu problema. Então a gente precisa de uma matriz que não esteja triangularizada. Vamos chamar aqui M igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se vai funcionar, né? Fator M. Aqui teve uma que foi múltipla da outra, né? Essa primeira aqui é múltipla, a última é múltipla da primeira, talvez. Vamos verificar aqui. Mas de qualquer forma aconteceu esse problema porque apareceu um zero. Então lembrem-se que eu até coloquei e deixei como exercício, que eu vou deixar como exercício, que corrige esse problema. Então vou encontrar uma que não tenha esse problema justamente para que, se eu resolver agora, aí deixa de existir o exercício. Não é porque uma é múltipla da outra, mas porque está gerando zeros aqui, né? Então vamos encontrar uma outra. Vamos tentar essa aqui que está no meu histórico aqui. Vamos primeiro limpar aqui a tela, né? E vamos tentar ver se ela satisfaz. Aqui podemos observar que ela triangularizou. Deixou aqui todos os elementos abaixo da diagonal principal igual a zero, né? Igual a zero. E os elementos da diagonal principal, como a gente desejava, deixou igual a 1.
Então esse aqui funciona. Agora, vamos encaixar os dois comandos em um só, de forma bastante rápida, né? Uma vez que os dois estão sendo feitos, basta eu criar um novo algoritmo aqui, vamos até copiá-lo aqui, né? Apenas para novo script. Vamos chamá-lo de aqui resposta. Vamos colocar aqui resultado mesmo. Resultado e vamos colocar a função resposta. Resposta. E vamos colocar aqui, salvar na pasta como resposta. Que é o final, né? Então, inicialmente, vai entrar uma matriz M e a gente vai aplicar na função fator, né? E isso a gente vai colocar como sendo uma matriz que vai sair daqui, uma matriz Y. Uma matriz Y, matriz N, né? Para assimilar. Então, vai pegar essa função, vai pegar o meu valor do meu M, vai aplicar a função fator e vai retornar numa N. Aí depois eu vou aplicar nessa função N a minha função triangular. Então, já vai ser o meu resultado. Então, vou chamar resultado igual a triangular N. Fazendo isso, deve fazer os dois procedimentos de uma vez só. Janela de comandos, vamos limpar essa tela e colocar. Fator M mais, lembrando que M aqui como está, M é essa matriz. Vamos colocar aqui então a nossa função resposta de M. A gente pode observar aqui que saiu então as minhas respostas. Menos 3, 5, que seria a resposta, e 7 vezes 10 a menos 17. Ou seja, esse valor aqui é o erro que foi sendo acrescentado diante de tantas operações, né? Mas ele é um erro muito pequeno, esse aqui é próximo de zero, né? A gente pode, inclusive, até fazer a máquina, né, entender que valores tão próximos assim, fazer um arredondamento para que ele seja zero. Mas isso aqui também eu vou colocar como exercício, né? Então aqui ficou um vídeo longo, mas e bastante, né, tentei ser bastante objetivo, mas já foi a maior parte também já foi explicado em sala também. Então isso aqui deve apenas auxiliar vocês a fazer os algoritmos futuros, né? Bons estudos!